Fala, consultor de SST! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar o perfil de cliente ideal para sua consultoria de segurança do trabalho. Aquele cliente que não reclama preço, que você cobra e ele paga sem maiores questionamentos, aquele cliente que sai satisfeito, que te elogia, que deixa depoimentos e que ainda indica o seu serviço para outras pessoas. Então, esse é o seu perfil de cliente ideal. Porque você sabe, tem também aqueles clientes que você, por mais que atenda da mesma forma, vai sair reclamando, não vai sair satisfeito, vai reclamar preço. Esse cliente aí não viu valor no seu serviço. E ele provavelmente tem um perfil diferente. Então, por que não identificar e focar naquele seu perfil de cliente ideal, que você atende melhor, e parar de perder tempo fazendo propostas que não vão te levar a nada para aquele cliente que vai só reclamar, não vai nem fechar a proposta. E quando fecha, vai prejudicar a imagem da sua empresa. Então, é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Coelho, sou empresária do grupo H-Alface e criadora da mentoria SST Empreendedor. E eu já fiz mais de 8 dígitos em faturamento nas minhas empresas na área de segurança do trabalho. E também já conquistei aquele grande sonho de qualquer empresário, que é vender a sua empresa. Então vem comigo se você atua na SST e também quer ter uma consultoria lucrativa e se tornar uma referência na área. E antes, lembra, dá o like aqui no vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e ajude mais gente. Tudo que eu vou falar aqui se traduz em estar mais próximo do cliente e entender o que ele realmente precisa. Quando você sabe o que ele precisa, os problemas que ele tem, você pode entregar aquilo de uma forma melhor. E melhor ainda, você vai saber identificar se aquele cliente satisfeito tem esse perfil, tem dores, tem problemas diferentes daquele cliente que não é bom de atender, aquele cliente que não sai tão satisfeito. Então, o primeiro passo é você entender o que motiva esse cliente. Pois é, vou dar um exemplo. Vamos supor que o que motiva o seu cliente ideal é garantir a salubridade dos funcionários e não pagar multas. Então, você já sabendo disso, você vai focar em resolver esse problema do seu cliente, né? E quando você se diferencia em resolver um problema específico, você vai sempre focar naquele perfil de cliente. Ou seja, você vai conseguir trazer mais clientes iguais, porque você vai estar sempre apresentando essa solução, que é uma solução que atrai, que motiva um determinado perfil de cliente, tá? Ah, Fernanda, mas todo empresário quer garantir a salubridade dos funcionários e não pagar multa. Esse foi um exemplo genérico, mas você precisa entender o que motiva o seu cliente realmente, tá? Mas pode ser que não pagar multas não seja algo que doa tanto em um perfil de cliente quanto em outro perfil, entende? Então você precisa saber exatamente o que motiva o seu perfil de cliente ideal. O seu cliente ideal e aquele cliente que você não gosta tanto de atender vão ter perfis diferentes. E essa é uma das muitas formas de conhecer melhor o seu cliente e atender ele da forma que ele gostaria. Segundo ponto, quais que são as objeções que seu cliente ideal apresenta? Quais são os problemas que ele tem? Pois é, quais são aquelas dúvidas mais comuns que ele te pergunta? Então, você tem que estar pronto para resolver esses problemas e ser capaz de trazer soluções para esses problemas que ele tem. Um exemplo, ele não sabe o que precisa fazer. Vamos supor que o seu perfil de cliente ideal seja um cliente que não sabe nem por onde passa a segurança do trabalho e que ele precisa de muita ajuda nesse ponto. Então, você pode oferecer um outro serviço de um acompanhamento mais próximo. Então, o seu diferencial vai ser atender esse tipo de cliente que precisa de um acompanhamento mais próximo. Você vai oferecer esse tipo de serviço mais particular. E aí eu te garanto que aquele perfil de cliente que não é o seu cliente ideal, caso ele não tenha esse mesmo problema, ele não vai ver valor nisso, entende? Então, por isso que ele vai discutir o preço. E antes de a gente ir para o terceiro ponto, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo aí os nossos próximos vídeos para ter a sua consultoria de SST muito mais lucrativa e se tornar referência na área. E o terceiro ponto é, então, conhecer os desejos e as vontades, os sonhos do seu cliente ideal. E até esse momento você já entendeu, então, a importância de conhecer o seu cliente a fundo, para realmente resolver os problemas, entregar o que ele deseja e, então, vender sem que o preço seja um fator decisivo. Quando você conhece as dores, os desejos do seu perfil de cliente ideal, você pode focar naquilo, igual eu falei para os outros pontos anteriores.
Você vai poder focar naquilo e trazer isso como um diferencial, o que as outras consultorias provavelmente não fazem. Então, seguindo o raciocínio que eu estava dando de exemplo, aí vamos supor que esse cliente ideal, esse perfil de cliente ideal, tem o desejo de pagar por alguém que resolva os problemas dele. Ele já teve tanto problema com consultorias que não resolvia o problema dele, que ele tá louco para achar alguém que resolva e possa pagar por isso. Pois é, gente, acredito que esse cliente existe, tá bom? E você pode focar nesse perfil de cliente ideal. Nossa, Fernando, mas parece tão difícil tudo isso que você falou. Parece um bicho de sete cabeças. Gente, eu tô dando exemplos de coisas muito à frente aqui, tá? O primeiro passo é conhecer o seu cliente. E com o tempo é que você vai aprendendo a lidar com cada um desses pontos. O que motiva, qual que é a dor, o problema, o desejo. E aí você sim vai aprendendo a entender o perfil de cliente ideal da sua empresa. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece em primeiro momento. Na nossa consultoria, a Analytics Brasil, isso demorou um pouco para acontecer, para a gente identificar qual que era realmente o nosso perfil de cliente ideal, tá? Então, comece aí, continue vendendo para todo mundo, como você tem feito, e com o tempo você vai entender quais são os clientes que você não precisa focar mais o seu esforço. Isso se você estiver começando. Agora, se você já está um tempo aí no mercado, por favor, você já sabe qual que é aquele cliente que não precisa gastar o seu tempo fazendo proposta. Você já sabe disso, certo? Então, tá na hora de começar a falar não para algumas pessoas e focar o seu tempo no que vai trazer resultado, que são aqueles clientes que têm o perfil do seu cliente ideal. E aí, gostou do vídeo? Então me conta aqui embaixo se isso faz sentido para você ou se eu falei muita bobagem aqui, que eu vou te ajudar e vou produzir conteúdo direcionado para resolver esse seu problema, tá bom? Então, ó, não esqueça, curte o vídeo, segue a gente aqui e até o próximo vídeo.